Terceiro ano, aqui é o professor Tiago, meu olá oficial para vocês. E estamos dando prosseguimento aqui, né, com nossa matéria de física e na nosso capítulo de eletromagnetismo. Muito bem, eu penso que a gente reforçou bastante a ideia de ímãs, campo magnético. Agora acho que nós conseguimos ampliar essa ideia. Hoje nós vamos ver efeitos interessantes, né, dentro do, do eletromagnetismo. E por que não dizer o próprio pontapé dessa matéria. Muito bem, dê atenção ao livro didático, tá? Procure outras fontes, né, vídeos, temos tantas coisas boas hoje na internet. Procure para aumentar. E sempre que achar uma questão interessante, tentar fazer, não conseguir, vamos conversando juntos, né? É bom que você vai desenvolvendo o seu conhecimento. Chamado Hans Christian Ørsted, que ele praticamente foi quem iniciou esse processo do eletromagnetismo, porque não sei se você percebeu, até o momento nós estávamos vendo o magnetismo. Então, a verdade é que quando existe passagem de corrente elétrica por um condutor, ele chegou a definir que ao redor daquele condutor existia um conflito, acontecia um conflito. Então ele teve que estudar um pouco disso. E o pontapé disso aqui foi do eletromagnetismo, ou seja, agora eu estou misturando a parte da eletricidade, ou eletrostática, ou eletrodinâmica, né, com o magnetismo. Ou seja, o eletromovimento ele gera alguma coisa ao redor dele, que é o que nós vamos ver aqui. Bom, a primeira coisa que nós podemos ver é o campo magnético gerado por uma corrente elétrica. Como eu estava dizendo, né, foi sem querer que começou essa experiência. Que aí depois ele desenvolveu para esse formato que nós estamos vendo aqui. Então, Ørsted colocou uma bússola, tá? Dá para ver que ela está apontando para o norte geográfico, ou seja, essa parte vermelha é o norte da agulha. E ele alinhou com o condutor essa linha preta aí. E aí quando surgiu uma corrente, ele, né, aplicou uma corrente elétrica nesse condutor, aquela agulha ela sofreu uma deflexão. Então isso aí foi algo interessante que Ørsted percebeu, né, ou seja, existe algum fenômeno que acontecia ali ao redor daquele condutor. Bom, Biot-Savart, ele ampliou esse conhecimento, fez várias experiências, você pode encontrar isso também no nosso livro didático, tá? Mas aqui a nossa ideia é nós chegarmos até esse primeiro caso, que é o condutor, o campo que é gerado ao redor de um condutor retilíneo, que nós chamamos de lei de Ampère. Ampère é o mesmo da corrente elétrica, tá? Ele chegou às experiências a esse formato aqui também. Bom, olha lá a ideia. Que aqui começa a ideia, né? Sempre que há passagem de corrente elétrica em um condutor, um campo magnético é formado. Agora não estamos simplesmente vendo o magnetismo de uma rocha como a magnetita, não. Ou o ímã, que nós podemos pensar. Não, é simplesmente a corrente elétrica. Então você está vendo ali, na parte esquerda, um fio, num condutor retilíneo, e a corrente, não sei se você está vendo ela, uma setinha I para cima, percorrendo ela. E ao redor se formam várias linhas de campo magnético. E logicamente, pelo formato do condutor, ele segue esse formato circular. Então você está vendo várias linhas. Coisas interessantes para nós percebermos aqui. Primeiro, o que nós chamamos de regra da mão direita. Por isso que tem essa figurinha aqui, na direita aí. Como é que funciona a regra da mão direita? Simples. Você precisa perceber os dedos da sua mão e fazer duas coincidências. Primeiro deles com o polegar.
Então, o polegar, você vai fazer ele coincidir com o quê? Com a corrente elétrica. Ou seja, no caso a corrente elétrica ela está subindo, ela está para cima. Então você coloca o polegar para cima e posiciona, envolvendo o condutor, os demais dedos, ou deixa eu colocar, vou colocar só dedos, tá? Seriam os demais dedos. Eles vão determinar as linhas de campo, no caso o campo magnético. E aí você consegue ver o sentido. Tá, beleza, porque o campo ele está formando linhas de campo circulares. Mas em que sentido? Então, os demais dedos vão determinar qual é o sentido do campo. Então, dá para perceber, olha, ele envolve no sentido anti-horário, né? Então, se a corrente estivesse descendo, olha como é que estaria o campo, no sentido horário. Então, é simplesmente para determinar como é que está o sentido da corrente. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, para você perceber que nós temos uma nomenclatura muito interessante. Ainda aqui, deixa eu circular. Agora seria em uma seção, o fio para cima, o fio vertical, a corrente para cima. E aí quando eu envolvo, posiciono meu polegar com a corrente, eu percebo que do lado esquerdo, a corrente, ela é como se ela estivesse, deixa eu posicionar assim, ela é como se estivesse saindo do plano da tela aí que você está vendo. Então, nós costumamos simbolizar esse vetor como uma bolinha, como um ponto. É como se fosse a ponta do vetor. Deixa eu desenhar aqui um vetor. Certo? Está aqui. Então, nessa ponta do vetor, é como se a gente estivesse vendo justamente, ou do lado esquerdo, né, do vetor, é como se a gente estivesse vendo a ponta. Imaginando que ele fosse uma flecha, ou seja, do lado direito, é como se a gente fosse ver as peninhas da flecha, né, do vetor. Então, essa seria uma simbologia, tá? Então, desse lado esquerdo, o campo está saindo do plano da tela aí, dá a volta, e do lado direito, o vetor está entrando. Então, ele faz assim, né? Tá vendo? Sai, vem aqui fora e entra novamente no plano da sua tela aí. Beleza? Muito bem, nós podemos definir, agora para finalizar, agora nós podemos calcular o campo magnético. Opa, aqui nós temos nosso exemplo. Bom, o campo magnético agora, que nós vamos chamar de B, tudo bem? Isso é campo magnético, tá bom. Ele vai ser expresso dessa forma aqui, olha. Mi vezes I sobre 2π vezes D. Tudo bem. Muito assustadora, né? Mas deixa eu explicar o que significa cada uma dessas coisas. Bom, Mi. O que seria esse Mi? Mi nós chamamos de permeabilidade magnética. Deixa eu colocar aqui, olha. Permeabilidade magnética. Então, se você for perceber na ideia de permitir, né, seria a capacidade que o meio tem de se permitir magnetizar. Então, cada meio tem uma permeabilidade magnética, certo? Então, quanto maior essa permeabilidade, ou seja, quanto mais ele se permitir magnetizar, maior vai ser o campo magnético. Está vendo que as duas são diretamente proporcionais? Campo B, Mi, letra grega, né, para variar. Quanto maior a permeabilidade, quanto mais esse meio se permite magnetizar, maior vai ser o campo magnético. Bom, o I já é conhecido, é a nossa corrente elétrica, né? Então, quanto maior essa corrente, olha só, maior vai ser esse campo gerado. Por isso que não é tão interessante você deixar cartões magnéticos, cartão de crédito, próximo de equipamentos elétricos, porque dependendo da corrente, ele pode gerar um campo magnético que pode danificar o seu cartão, certo? O 2π D, esse D, o que seria esse D? D é a distância entre o condutor e o ponto. Tipo assim, bora imaginar aqui na nossa figura, um ponto bem aqui, certo? Então,
dependendo da distância que esse ponto estiver do condutor, ele vai sofrer mais ou menos ação do campo. Imagina que ele está bem próximo, vai ter um campo muito forte aqui. Se ele estiver muito distante do fio, bom, vai ser um campo fraco, certo? Essa seria a ideia. Então, a gente acaba conseguindo essa circunferência. Se você lembrar lá de geometria plana, a circunferência de o comprimento de uma circunferência é 2πr. Esse r, esse raio da circunferência, vai ser justamente a distância, tá? Então essa seria a composição da nossa equação. Bora lá fazer alguns exercícios para ver que é só tamanho, né?